Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 4. E eu acho que vocês que já vêm acompanhando já sabem qual que é o conteúdo. Professor, saímos da álgebra para a geometria. Começamos a trabalhar com medida de superfície. Falamos antes um pouquinho de perímetro, que eu acho que você recorda, que estuda medidas de comprimento no professor principal. É o contorno, é a distância que nós percorremos para dar uma volta completa em uma figura. Prof, que no caso dos polígonos, professor, trata-se de nós somarmos todos os lados. O único cuidado, professor, verificar se as medidas estão na mesma unidade. Finalizamos essa parte de perímetro e quem trabalha em conjunto com o perímetro são as medidas de superfície, professor. Eu estou falando do cálculo da área das principais figuras planas. O que foi que nós pedimos em aulas anteriores para vocês já estarem revisando, para vocês já estarem reforçando? Professor, este conteúdo específico é um conteúdo que necessita, por parte de vocês, de uma dedicação com relação à memorização de algumas fórmulas. Cada polígono, cada figura plana que nós iremos apresentar, cada uma delas tem uma fórmula específica para o cálculo da sua superfície, traduzindo para o cálculo da sua área. Como é de praxe, a gente inicia a nossa aula recordando cada uma dessas relações, até porque pode ser que um ou outro aluno não estivesse presente nas nossas aulas anteriores. E aí, professor, como é que eu faço para calcular área? Primeiro, aprender as fórmulas, e é o que a gente vai começar agora com vocês. Meu boa noite, queimada nova, já conectada conosco aqui pelo IPTV, grande Gabriel, a todos que já se encontram presentes pelo YouTube, estou acompanhando vocês todos pelo chat, tanto pelo chat do YouTube, quanto pelo chat do IPTV. Então, sua participação é essencial, principalmente durante as atividades e quando surgir aquela dúvida, seja dentro da parte do conteúdo, quanto no desenvolvimento, até mesmo na parte operacional. Às vezes, o aluno deixa de perguntar porque acha que o conteúdo lá, professor, ele está muito complicado e que você não vai entender, mas entende sim. Se você sentir dúvida, até nas continhas, pode perguntar? Pode sim. Mas Paulo chegando, boa noite, Elesmão Veloso, sejam bem-vindos. Chegou bem na hora, Elesmão, bem na hora. Olha o conteúdo para a gente estar iniciando hoje com vocês. Iniciando não, na realidade, dando continuidade, não é isso? Prof, área das principais figuras planas. O que é que a gente já discutiu em relação a esse tópico aqui? Para trabalhar com área, professor, para trabalhar com a área, e é um conteúdo que é importante para todas as instâncias, deixar isso claro para vocês. Nada de decorar. Sabe por quê que não dá certo decorar? Porque esse conteúdo eu não vou ver somente nesta etapa da EJA. Eu vou precisar deste conteúdo também na etapa 5, na etapa 6, na etapa 7, professor. E, professor, e quando eu for fazer o vestibular lá, cai também? Cai também. Professor, meu sonho é depois que eu terminar o colégio, eu fazer um curso superior, e eu quero fazer concurso, professor. Tem aluno que diz para mim, professor, eu vou fazer concurso para virar policial, eu vou fazer concurso para virar juiz. Professor, eu vou fazer um concurso, professor. Cai no concurso área? Cai. Então, o que é a regra aqui, professor? O que é a dica? Aprender, nada de decorar. Se eu vou utilizar isso aí próximo ano, você não está mentindo não, né, professor? Não estou mentindo. Próximo ano na EJA etapa 5 você vai precisar de área. Olha que massa. Você chegar na EJA etapa 5, professor, moleza. Lá na EJA 4, o senhor botou tanto medo em mim que eu fui aprender o negócio. Então vamos começar. Como é que se trabalha, professor, com área? Como é que se trabalha com área? Primeiro eu tenho que aprender fórmulas, gente. Não tem outro processo. Aliás, até tem, mas vocês não iriam gostar. É um processo mais trabalhoso, caso eu decida não aprender as fórmulas. É um processo mais trabalhoso e que, consequentemente, tem mais conta. Se você olhar direitinho, o meu trabalho mesmo é fazer a memorização dessas fórmulas, professor. Se eu aprender de boa, tranquilo. Olha só, professor. Primeiro, além das fórmulas, já ia esquecendo, reconhecer visualmente cada uma das figuras, bem como as suas nomenclaturas. Esse aí, professor, esse é famoso. Esse aí todo mundo conhece, professor. Esse é o quadrado.
Agora, como é que eu faço para calcular a área de um quadrado de outra coisa? Não vai confundir perímetro com área. São coisas completamente diferentes. Como assim, professor? Perímetro é a soma de todos os lados. Questões relacionadas a perímetro. Eu poderia dizer que eu ia cercar um terreno, professor. Ia pegar aquela bola de arame farpado e eu poderia perguntar quantos metros de arame farpado eu irei utilizar para cercar esse terreno. Se minha cerca ela é feita, professor, com 5 pernas. Eu falo é perna de arame mesmo. Prof, e posso perguntar mais, posso ir além. Qual que é o gasto que eu terei, professor? Qual que é o gasto que eu terei? Se uma bola de arame custa, eu acho que deve estar uns R$ 400. Pense no arame caro. E, professor, eu posso perguntar tudo isso numa questão de perímetro? Pode. Ah, professor, mas isto perímetro, área, eu lembro da aula passada, Gabriel colocou, parabéns, Gabriel. Área de um quadrado é só você pegar o lado desse quadrado, professor, e elevar a 2, calcular a potência. Ou pega o lado vezes o lado de novo. Prof, primeira fórmula, vá anotando aí. Primeira fórmula. Ou então deixa eu encher o slide, aí você printa para deixar guardado aí no teu smartphone. Beleza? Prof, foi área do quadrado, repita, lado ao quadrado, professor. Outro polígono bem conhecido. Eu acho que você está dentro desse polígono aí, professor. Se você olhar para o chão, aí você está assistindo a aula onde, professor? Na sala de aula. Pode ter certeza que a tua sala de aula ou tem o formato de um quadrado, mas é quase que certo que a área correspondente, professor, ao piso da tua sala de aula aí, ela tem o formato de um retângulo, tô certo? Professor, como é que nós calculamos a área de um retângulo? Professor, lembra aí, quem estava na aula passada, área de um retângulo, professor, é base vezes altura, ou seja, a base é o comprimento, a altura, a minha largura. Duas fórmulas já. Prof, que mais? Que mais? Área do quadrado, lado ao quadrado, área do retângulo, base vezes altura. Tem aquele cara que é parente do retângulo. Aquele parente do retângulo assim meio cansado. Gabriel disse que é o retângulo deitando, quase com sono, professor. Está assim meio cansado, cara. Eu estou falando do paralelogramo. Dá até para brincar de trava-língua. Paralelogramo. Fala rápido aí para ver se tu embola a língua. Prof, não tem como você confundir. Se você lembrar do retângulo, você lembra do paralelogramo, professor. A diferença é que ele é assim um pouquinho deitado, professor, para o lado. E na hora de calcular a área? Professor, do mesmo jeito, professor. Para calcular a área de um paralelogramo, eu também faço base vezes altura. De boa? Prof, até aí tudo bem. Quais? Quais mais polígonos eu tenho que saber? Professor, além do paralelogramo, eu tenho que saber calcular a área de um triângulo. Como é calcular a área de um triângulo? Professor, é quase o retângulo, só tem uma pequena diferença. Para calcular a área de um triângulo, também, professor, é base vezes altura. Só que é base vezes a altura dividido por 2. O bichinho lá, o paralelogramo, né, Gabriel? O bichinho está assim meio cansado, meio deitado lá. Prof, até agora tudo bem? Quantos polígonos já tem aí na tela? Professor, 4 polígonos, professor. Então, eu tenho que memorizar essas 4 fórmulas. Memorizar, aprender, nada de decorar. Prof, olha só. Esse aqui é o triângulo que nós chamamos o triângulo tradicional, o triângulo clássico, que é aquele que ele fornece para você a base e a altura. Agora, tem um triângulo, gente, que ele só me dá os lados, professor. Ele não me dá a altura. Eu poderia até tentar achar essa altura, mas isso daria mais trabalho. Eu estou falando do triângulo equilátero. Vocês lembram? Nós estudamos triângulos e suas classificações no começo do ano. Um triângulo, professor, ele é classificado quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, um triângulo pode ser, professor, equilátero, isósceles ou escaleno. Quanto que o triângulo é equilátero, vocês ainda lembram? Triângulo equilátero é o cara, professor, que tem todos os lados iguais. É isso? Lembrou bem. Então, o triângulo equilátero, professor, é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. A fórmula dele é só dele, professor. Diga uma coisa, eu não posso fazer base vezes altura dividido por 2, não, professor? Não. Por quê? Porque eu não tenho altura. Mas o lado ali não é a base? E cadê a altura? Prof, nesse caso, o senhor vai ter uma fórmula que é só dele, professor. A área de um triângulo equilátero
é você pegar o lado desse triângulo, elevar a 2, multiplicar pela raiz de 3 e o resultado dividido por 4. Não acha estranho a fórmula, não? Que ela é desse jeitão mesmo dela aí, ó. E fica aparecendo aquela raiz de 3. Vixe, professor. Botou raiz, não é comigo. Gente, fica tranquilo. Fica tranquilo que essa raiz de 3, você não vai precisar calcular ela. Você só é desenvolver lá o lado ao quadrado, verificar se dá para simplificar com 4 e a raiz de 3 é só repetir no final da tua conta. Você acha que dá muito trabalho? Eu acho que não. O trabalho mesmo qual que é? Aprender essas relações. Então já está aí na tela, está cheia a primeira tela. E professor, não acabou ainda não? Não. Tem mais fórmulas para a gente aprender. Já temos exatamente as 5 fórmulas. Repete comigo. Área do quadrado é o lado ao quadrado. Área do retângulo é base vezes altura. Área do paralelogramo também base vezes altura. Triângulo, base vezes altura dividido por 2. E, professor, o triângulo equilátero. Cara, esse cara é importante. Aprenda, porque triângulo equilátero é super importante. É lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Você não tem nem noção do quanto que vocês irão ver questões de triângulo equilátero no decorrer da vida escolar de vocês. Raiz de 3 Gabriel, aproximadamente 1,7. Mas são raras, Gabriel, são raras as questões onde ele pede a aproximação para o cálculo do triângulo equilátero. Ele deixa quase que sempre em função da raiz mesmo. Diga uma coisa, o que é que tem mais para a gente ver aqui? Professor, eu também tenho que saber calcular a área de um losango, professor. Área de um losango, professor, ela é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Que mais? Que mais? Nós temos quais polígonos ainda? Tem o trapézio. E, professor, tem que reconhecer visualmente, né? O trapézio aqui, a sua área é uma fórmula, o pessoal diz que é uma fórmula zona grande, professor. O trapézio é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Este par de lados paralelos são as minhas bases, professor. Como é que calcula? Olha só, área de um trapézio é você pegar a base maior, que é aquele segmento de baixo, somar a base menor, que é aquela de cima, lembrando que as bases são paralelas. O resultado dessa soma multiplica pela altura do trapézio e o resultado dividido por 2. Que aí tudo bem? Quais fórmulas eu ainda tenho que aprender? Professor, já foram 5, 6, 7 fórmulas. É aqui que o aluno diz para mim que o conteúdo é difícil. Gente, não é difícil. A gente está começando a visualizar esse conteúdo desde o começo do ensino fundamental e a gente vai continuar apresentando esse conteúdo durante todo o ensino médio. Então, por isso que a gente vai visualizar este conteúdo de novo na EJA etapa 5, na EJA etapa 6, na EJA etapa 7, professor, por conta da importância do mesmo. Tem mais fórmulas. Eu também, professor, tenho que saber calcular volta e meia em uma questão. Ele pergunta para a gente calcular a área de um hexágono. Como é que nós calculamos a área de um hexágono? Você lembra lá do triângulo equilátero? Lembra? É mais ou menos isso. Toda vez que eu precisar trabalhar com área de hexágono, deixa anotado, o professor falou para mim que se nós traçarmos todas as diagonais de um hexágono, deixa eu traçar as diagonais aqui para você ver o que acontece. Quando nós traçamos todas as diagonais de um hexágono, nós dividimos este hexágono em exatamente 6 triângulos. E não são quaisquer tipos de triângulos, são 6 triângulos equiláteros. Então, nós não temos uma fórmula pronta para a área do hexágono. Nós conseguimos achar a área dele juntando todos os triângulos, professor, que o compõem. Ou seja, eu calculo a área de um desses triângulos equiláteros, este que eu acabei de dar o destaque de vermelho, e o resultado nós multiplicamos por 6. Você entendeu? Então, vamos lá. Se ele pedir para mim, calcula para mim a área de um hexágono de lado, de lado 8, professor. A área de um hexágono de lado 8, por exemplo. Olha, se o lado do hexágono for 8,
o lado desse triângulo aqui também vai ser 8, professor. Então, nós calcularíamos a área de um desses triângulos, professor. Qual é a fórmula? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Acabei de apresentar para vocês. Então, a área de um triângulo ia ser 8 ao quadrado vezes raiz de 3, o resultado dividido por 4. Professor, diga uma coisa, o resultado desta conta é a área do hexágono? Não, é a área de um triângulo. Depois que você encontrar a área deste triângulo, o que você vai fazer? São 6 triângulos? Pega o resultado e multiplica por 6. Pegou a ideia? Certeza? E o chat, coloca para mim se tiver com dúvida. Então, vamos lá. Resolvendo a conta aqui, 8 ao quadrado é 64, repete a raiz de 3, como eu falei para vocês. Não precisa te preocupar com essa raiz de 3, é só você fazer a conta e ir repetindo. Aquele 64, dá para dividir por 4? Eu acho que dá. Quanto que dá 64 dividido por 4, professor? Dá 16, ó. Corta, corta. A área de um desses triângulos vai dar 16 raiz de 3. E agora, como é que nós fazemos para achar a área do hexágono? Você vai pegar esse 16 raiz de 3, que corresponde à área de um triângulo, e você vai multiplicar por 6. É assim que nós chegamos na área de um hexágono. Vai ser 6 triângulos, vezes cada um deles tem área 16 raiz de 3. 66 vezes 6, 36. Vai dar 96 raiz de 3. Isso aqui seria a área do meu hexágono. Deu para entender? Certeza? Então vamos nós. Acabou, professor, as fórmulas? Quase. Quase. Eu pegaria 6, está aqui, ó. 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Só que você não precisa memorizar essa expressão. Você precisa entender que você calcula a área do triângulo equilátero. Depois que você achar essa área, é só pegar o resultado e multiplicar por 6. Então, vamos treinar um pouquinho essas relações a partir de algumas atividades e você vai perceber literalmente que, caso você já diga para mim, professor, sei somar, sei subtrair, sei multiplicar, sei dividir. Então, você já sabe trabalhar com área. A não ser que você não recorde das fórmulas que a gente já vem pedindo algumas aulas que vocês aprendam cada uma dessas relações. Professor, olha só. Essas fórmulas que nós acabamos de apresentar para vocês são fórmulas para os principais polígonos. Só que há horas que ele pede também para a gente calcular a área de uma figura que não é considerada um polígono. Por quê? Porque ela não é formada por linhas retas. Eu estou falando, professor, do círculo. Vocês ainda recordam da área do círculo? Recorda? Vai puxando na memória aí, vou já colocar novamente para vocês. Quando eu me deparar com as situações e problemas, como é que as questões vão se apresentar para mim? Como que eu devo pensar? Que os alunos sempre dizem para mim, professor, eu leio lá na hora, mas eu não sei o que é que tem que fazer. São 3 as formas que as questões de área vão se apresentar para vocês. Primeira forma é aquela questão direta, professor. Ele te dá a figura, tu olha para a figura, tu já conhece. Olha, isso ali, professor, é a figura tal. Então, você já calcula a área dela direto com a fórmula. Se ali, professor, olhei para aquela figura ali, professor, ali é um triângulo. Então, eu vou lá, calcular a área do triângulo. Se ele for aquele triângulo tradicional, o triângulo clássico, eu pego a base, multiplico com a altura, divido por 2. Se aquele cara for equilátero, tem a fórmula do triângulo equilátero. Eu vou fazer lado ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. Prof, diga uma coisa, qual que é a outra forma que a questão pode me pedir área? Gente, ele pode te dar uma figura que você não tem uma fórmula para ela, você não conhece ela. Tipo, essa de amarelo aí. Que figura plana é essa? Que polígono é esse? Você vai olhar ali, professor, ali, sei lá, é um retângulo? Não, professor. Parece um cavalete, não. Como é que chama? O pessoal que faz uma escadazinha. Eu já vi no supermercado, o pessoal que bota lá, esqueci o nome desse negócio aí, mas isso aí não é um polígono, não. Isso aí parece um L, professor, parece um L cansado, um L deitado, uma escadaria mesmo, professor, os batentes de uma escada. Como é que eu calcularia disso aí, professor? Se eu não tenho uma fórmula para esta figura, é aí que você vai entender. Cara,
eu estou vendo que a figura do jeito que está aí não dá para a gente calcular, não. Mas eu posso quebrar ela em partes. Eu posso particionar. Se eu quebrar ela em vários pedaços, cada pedaço vai representar um polígono que você conhece. Então, como é que eu calcularia? Cara, por partes. Você pode cortar a figura na horizontal, na vertical, na diagonal. Você pode quebrar ela em pedaços da forma que você quiser, desde que cada um desses pedaços seja um dos polígonos e que você consiga recordar a relação. Eu cortando ela ali na horizontal ficou fácil, porque quando eu corto ali, se eu separar, eu vou estar enxergando um quadrado e um retângulo. Então, para a gente calcular a área daquela figura toda, era só juntar as partes. Era nós somarmos a área do quadrado mais a área do retângulo. Simples assim. Então, a área do quadrado, lado ao quadrado, área do retângulo, base vezes altura. E, professor, o senhor disse que eram 3 situações. Direto por partes, a última situação que você pode ver. Ele pode pedir, professor, para você resolver uma questão de área por exclusão. O que quer dizer isso, por exclusão? Ele te dá uma figura, e essa figura ele não quer a área dela toda. Ele quer apenas uns cantinhos que estão coloridos, e outras nomenclaturas que vão aparecer para vocês são as seguintes. Calcula a área em destaque, calcula a área rachurada, ou calcula a área colorida. Nessa figura, eu queria que você calculasse apenas a área da parte colorida com verde. Como é que eu conseguiria chegar nessa área? Olha só, para a gente chegar nessa área, eu posso calcular a área da figura toda, tanto a parte que está colorida, quanto a parte que não está colorida, professor, e tirar, excluir a parte que eu não quero. O que é a parte que eu não quero? Professor, aquele círculo que está ali no meio. Então, por exclusão, professor, funciona da seguinte forma. Eu calcularia a área dela toda, como se ela tivesse toda colorida em verde, e subtrairia da parte branca lá, que é a parte que eu não quero. Se eu pegasse o quadrado menos o círculo, iria sobrar somente aqueles cantinhos verdes para a gente estar calculando. Então, não confundir área com perímetro jamais. Professor, estava aqui, ó, falando do cara aqui, acabamos de ver lá no princípio da exclusão círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo? Círculo não é considerado polígono, mas ele também tem uma relação, ele também tem uma fórmula para o cálculo da sua área. A área de um círculo depende de nós sabermos qual que é o seu raio. O que é raio, professor? É essa distância do centro até o contorno, que está representado por essa letrinha R. Se ele pedir para me calcular a área de um círculo, a fórmula que vocês vão aprender é essa daqui, ó. A área de um círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Vixe, professor, tem esse negócio desse π aí, ó, símbolozinho lá grego, professor, que representa um número irracional, não é? Diz uma coisa, eu lembro que o senhor falou que aquele π, ele vale alguma coisa. Na realidade, ele é uma dízima não periódica, ou seja, não tem fim. Então, quando a gente vai trabalhar com esse π, a gente vai trabalhar praticamente com aproximação. Então, considerando esta fórmula para o cálculo da área do círculo, eu tenho que entender que o R é a letra que representa o raio, D representa, se aparecer, não apareceu o D aí não, né? D é o diâmetro. O que é o D mesmo? Vamos lá. O D, gente, é essa distância que une 2 raios consecutivos. Professor, não consegui escrever esse raio bonitinho aqui. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu fazer pontilhado mesmo para ver se eu consigo. Olha que eu consegui. Aqui também é raio. Então, se nós juntarmos o raio 2 vezes, nós temos o diâmetro. Ou seja, se a pessoa perguntar o que é diâmetro, o diâmetro é sempre o dobro do raio. Por que a gente faz menção a diâmetro? Porque algumas situações, no enunciado, ele não te dá diretamente o raio, ele te dá o diâmetro. Ele diz, olha, dado que o diâmetro é 30. Se a questão começar te informando o diâmetro, já é para tu concluir de cabeça. Se o diâmetro é o dobro do raio e ele me fornece o diâmetro, o raio é metade. O raio teria que ser a metade.
Caraca, entendi. Então, se o raio é 30, se o diâmetro é 30, o raio é 15. Se o raio é 10, o diâmetro é 20. Pegou a ideia? E por último, aquele pizinho ali, professor, que a matemática considera ele com aproximação, igual como o nosso colega Gabriel colocou lá, ó. Normalmente, a aproximação mais correta para ele deve ser aquela que tem 2 casas decimais, ou seja, se a questão não fornecer a aproximação, ou seja, se a questão não te disser qual que é o valor do π aproximado, você não é obrigado a substituí-lo. Você pode deixar a resposta em função de π. O que é deixar uma resposta em função de π? É você fazer toda a conta com o raio e repetir o π no final. Então, olha a situação que eu vou colocar bem prática mesmo, só para a gente fundamentar a fórmula. Ele quer que você calcule a área de um círculo. Opa, grande Mauro, boa noite, querido, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, o chat está aí ao vivo, fique à vontade para estar participando com a gente, esclarecendo suas dúvidas. Então, calcula para mim a área de um círculo cujo o raio mede 12. Professor, vamos lá, área, né? Se eu vou trabalhar com área, o senhor já falou várias vezes com a gente aqui durante as aulas, eu tenho que aprender fórmulas. A área que ele quer é de que figura? Professor, ele quer a área de um círculo. Eu aprendi, professor, que a área de um círculo, ela é calculada pelaquela fórmulazinha lá de baixo. É π vezes o raio ao quadrado. Ele me deu o raio? Deu sim, ó. É 12. Então, a área desse círculo, tá fácil, professor. Vai ser π vezes 12 ao quadrado. A área desse círculo, que foi que eu falei do π, a questão tá lendo ali, ó, calcule a área de um círculo cujo raio mede 12. Ele falou alguma coisa de π? Não. Não falou nada do π. Então, eu vou fazer a conta só com raio. Quanto que é 12 elevado a 2? Professor, 12 elevado a 2 é uma potência. É 12 vezes 12. 12 elevado a 2 é a mesma coisa que 12 vezes 12. E quanto que é 12 vezes 12? É 144. Então, a área desse círculo vale 144. Aí eu repito o π aqui, ó. E a unidade, professor? Como o raio estava em centímetro, vai sair em centímetro quadrado. Diz uma coisa, professor, acabou a questão? Acabou. Eu deixo assim com o π no final? Deixa com o π no final. E quando é que eu tenho que substituir o π, professor, por esse 3,14? Você só tem a obrigação de substituir se na questão já estiver dizendo use π com aproximação de 3,14. Se na questão vier a informação, aí sim, professor. Aí a gente tem que substituir. Isso, já falamos de potência. A gente já teve até aula de potenciação e radiciação, justamente porque nós iríamos necessitar para alguns outros conteúdos. Então, aqui, caso ele tivesse me dado esta informação, eu teria que continuar. Então, a área não pararia ali, ó. Iria ficar 144 vezes o valor do π, que é 3,14. Nesse caso, ia dar um pouquinho mais de trabalho, né? Ter que multiplicar o 144 vezes o 3,14. Às vezes a galerinha não gosta muito de fazer conta com vírgula, não. Gabriel já até fez aí, deu quanto? 452,16. Deixa eu fazer aqui. 144 vezes 3,14, é isso mesmo, 452,16 centímetros quadrados. E esse igual, eu vou colocar ele com tio em cima. Quando você vê um igual com o tio, ele está dizendo que aquele resultado é um resultado aproximado. Por quê? Porque o π, gente, ele é uma dízima não periódica, não tem fim. É 3,14, se eu não me engano, 16, 72, eu nem recordo os dígitos. Tem até um campeonato na Índia que eles pedem lá para ver quem tem uma melhor, quem tem uma memória boa lá, para saber quantas casas decimais a pessoa lembra do π.
Cara, tem uns indianos lá que eu não sei. Cara, para mim, aqueles caras são extraterrestres. A memória é fenomenal, professor. O cara consegue saber até a casa 1000 e não sei quantas lá do pi. Como é que aquele cara consegue lembrar disso tudo? Zulivre, consigo não. Prof, eu faço é mesmo, com boto só 3,14 mesmo, desenrola a conta que é rápido. Vocês entenderam, gente? Tem sim, depois pesquisa aí, ó. Campeonato Indiano do Pi. Eu acho que bota só assim no Google, que eu acho que já vai aparecer lá. Aí você vai ver, tinha um garoto lá, se eu não me engano, acho que ele era 13 anos. Ele falou lá, é 3,14, 16, 72, e ele foi falando. Cara, ele falou tantas casas decimais sem errar, que eu foi bobo. Caraca, existe mesmo isso? Depois pesquisa para vocês verem. Não me pergunte como é que ele tem essa memória aí. Mas ele conseguiu acertar. E um sabendo mais do que o outro. Incrível. Isto é incrível. Entenderam como é calcular a área do círculo? Não só a do círculo, de todas as figuras planas que nós apresentamos nas aulas anteriores e recordamos nesse primeiro momento, pelo menos, as fórmulas. Cara, do círculo, além do círculo que ele todo, professor, eu também tenho que saber calcular a área de suas partes. Eu tenho duas partes que também são muito importantes. Eu até brinco, no horário da noite, no horário da fome, eu tenho, professor, que também saber calcular a área de um setor circular. O que é o setor circular? Qual que é a associação mais prática para você lembrar o que é um setor circular? Cara, é uma fatia de pizza. É por isso que os meninos brigam. O professor, falar de pizza quentinha, cheia de queijos, olive, eita, professor, faz é maldade, ó. Cara, como é que eu faço para achar só aquela fatia da pizza ali? Ali é um setor circular. Aquele setor circular, eu posso calcular por uma fórmula pronta ou eu posso me utilizar de uma regra de 3. Isso mesmo, que uma regra de 3. Se eu tiver bem de memória, professor, a área de um setor circular é diretamente proporcional àquele ângulozinho que vocês estão vendo de vermelho. Olha como é que nós calculamos a área de um setor. A área do setor é π vezes o raio do círculo ao quadrado, vezes o ângulo central, que é aquele carinha lá, dividido por 360. Ou seja, eu tenho que ter o raio, eu tenho que ter o ângulo central e, caso seja necessário, eu tenho que ter o π. Mas se ele não me der o π, eu reescrevo a questão em função do π. É só ir repetindo o π, tá bom? No final da minha resposta. Fechou? Exemplo, calcula para mim a área de um setor circular. Determine a área de um setor circular cujo raio mede 6 centímetros e a medida angular é de 45 graus. Me deu praticamente tudo o que eu precisava. Então, professor, deixa eu ver se eu coloquei os dois. Coloquei. Então, vamos lá. Cara, se você observar aqui, meninos e meninas, o cara disse que é a área de um setor, onde, deixa eu anotar aqui, ó, dados, professor. Ele já disse para mim que o raio é 6 centímetros e o ângulo é de 45 graus. Professor, eu preciso só desses dois carinhas aí, ó. E o π, ele não me deu. Se ele não deu o π para você, você repete ele no final da tua conta, ou seja, você deixa a resposta em função de π. Então, eu vou fazer esse cálculo com a fórmula e por regra de 3. Se nós formos utilizar a fórmula, professor, tá aqui. Se nós formos utilizar a fórmula, ele já disse para a gente que o raio mede 6, ou seja, aqui, ó, eu vou colocar o 6, professor, e aqui, no lugar do alfa, eu vou colocar 45 graus. Ele já me deu todas as informações. O prático das fórmulas é que meu trabalho é de substituir. Então, se eu lembrar da fórmula, eu iria calcular que a área desse setor é igual a π, ele não me deu, eu só vou repetir, vezes o raio, que é 6
elevado a 2 vezes o ângulo que é de 45 graus, tudo isso dividido por 360. Então, concorda comigo que se eu aprendo as fórmulas, eu só vou substituir os dados que já vão vir na questão e vou fazer as contas que vão aparecer lá. Com cuidado, no meu tempo, pega a folha de rascunho e faz devagarzinho lá, se você tem medo de errar. Então, a área do meu setor vai ser π vezes, vou resolver aquela potência, quanto que é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado vai dar 36 vezes 45 e tudo isso aqui dividido por 360. Professor, o senhor está multiplicando ali em cima, não é verdade? Verdade? Eu posso tentar algum tipo de simplificação para diminuir? Ficou com vontade da pizza, né, Gabriel? Cara, dá para simplificar, ó. Eu posso tentar cortar o 36 com o 360. O 36 e o 360, ambos são divisíveis pelo próprio 36. 36 dividido por 36 dá 1. 360 dividido por 36 sobra 10. Então, o que é que sobrou para a gente multiplicar? A área do nosso setor vai ser igual a π vezes 1 vezes 45, que vai dar 45π dividido por 10 embaixo. Posso estar simplificando o 45 e o 10, não é isso? Por 5. 45 dividido por 5 sobra 9. 10 dividido por 5 sobra 2. Então, a área desse setor circular corresponde a 9π sobre 2. O valor estava em centímetros quadrados. Posso deixar assim na forma de fração? Pode. Se você quiser na forma decimal, você tem ali 9 dividido por 2. Ou eu posso dizer que a área desse setor, igual como você colocou aí, Gabriel, 9 dividido por 2 é 4,5 π centímetros quadrados. E o π? Olha a questão, ele me informou alguma coisa do π? Ele disse para mim que o π era para considerar 3, 3,1, 3,14? Não. Então, eu só faço repetir o π no final, ou seja, eu deixo a resposta em função de π. Diz uma coisa, professor, como é que nós fazemos para calcular a área desse setor por uma regra de 3? Vamos supor que eu estou fazendo a prova, estou meio nervoso lá na hora e eu acabo esquecendo esta fórmula. Se você lembrar da do círculo, a gente desenrola. Por quê? Porque o setor circular nada mais é do que um pedaço do círculo todo, não é uma fatia da pizza? E o pedaço, ele corresponde, ele é diretamente proporcional ao ângulo que ele descreve nesse círculo. Como assim, professor? Se eu perguntasse para vocês qual que é a fórmula para calcular a área de um círculo inteiro, você ia dizer para mim, o círculo inteiro é π vezes o raio do círculo ao quadrado. Se eu perguntasse para vocês qual é o ângulo que eu descrevo para dar uma volta completa, ou seja, a área total, círculo total, descreve quantos graus, quantos arcos? Só um. Descreve um arco de quantos graus? Olha, professor, o círculo inteiro, ele descreve um arco que corresponde a 360 graus. Você entendeu? A área do círculo total está para o ângulo total. Assim como a área do setor, que é o que eu quero calcular, está para o ângulo do setor que eu estou representando por este alfa. Está montada a minha regra de 3. A área total está para 360, a área do setor, que é a fatia da pizza que eu quero, está para o ângulo do setor. Então, agora só é a gente substituir os valores. Como é que vai ficar aqui? O raio era 6, não é? Se nós formos usar aqui a regrinha de 3, vai ficar π vezes 6 ao quadrado corresponde a 360 graus.
assim como a área do setor, que eu quero descobrir, está para o ângulo do setor que ele disse para mim que era 45 graus. Você entendeu como é que a gente conseguiria resolver por regra de 3? Poderia fazer produto dos meios pelos extremos, só que a gente também já orientou que, se possível, vocês tentassem realizar uma simplificação antes. Eu poderia resolver a potência ali, iria ficar π vezes 36 está para 360 graus, assim como a área do setor está para o ângulo do setor. Posso simplificar este 36 com esse 360 por 36. 36 dividido por 36 dá 1. 360 por 36 dá 10. Já simplifiquei. Dá para simplificar mais? Dá, mas já diminuiu bastante. Vou fazer produto dos meios vezes o produto dos extremos. Vai ficar 10 vezes a área do setor é igual a 45 vezes o π lá, ó. O 10 que está multiplicando, ele passa dividindo, vai ficar 45π dividido por 10. Olha, não é que deu o mesmo resultado? Simplificando por 5, 45 por 5 dá 9, vai ficar 9π sobre 2, ou 4,5 π centímetros quadrados. Está faltando nós comentarmos sobre a última parte. Tem uma outra ainda, mas não é tão cobrada. Ainda está faltando nós recordarmos com vocês como que fazemos para achar a área da coroa circular. Mas isso aí a gente vai falar já já para vocês. Agora, a gente vai dar uma pausazinha super rápida, não vai embora, não é intervalo, só para a gente tomar aquela água e a gente volta já já. Até daqui a pouquinho.